Boa noite mais uma vez, Deus te abençoe. Se você pode abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 50, ainda de pé como você está. Gênesis capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis. Verso de número 15. Gênesis, capítulo 50, verso 15. O texto diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Vendo os irmãos de José que seu pai... Repetiu aí, volta para frente. Aí. Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus e Pai, a Tua palavra está lida, nós cremos que a Tua palavra é a verdade, assim o próprio Jesus Cristo disse em João 17:17, santifica-os na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade, Deus. E nós oramos pedindo ao Senhor, Deus, que essa verdade alcance os nossos corações nessa noite, que ela possa trazer liberdade para as áreas da nossa vida em que possam estar cativas, que ela possa trazer luz para os nossos caminhos, Deus, e nos dar a direção para que nós possamos, Deus, realizar a obra do Senhor dentro da nossa casa, no nome de Jesus, amém. Pode sentar no seu lugar, ficar à vontade. Semana passada o pastor Luiz pregou uma mensagem baseada na vida de Acã, um homem que, em desobediência à voz de Deus, levou para dentro da sua casa objetos da Babilônia, objetos que havia uma ordem de Deus para que fossem destruídos. Esse homem, desobedecendo essa ordem, levou esses objetos, e a Bíblia chega a dizer que esses objetos eram objetos amaldiçoados. E o pastor nos alertou sobre o perigo de termos coisas amaldiçoadas dentro da nossa casa, de levar maldição para dentro da nossa casa. Confesso que essa mensagem mexeu muito comigo, sobre a importância de, antes de levarmos as coisas para dentro da nossa casa, nós orarmos, consagrarmos as coisas para Deus. Nós entendemos que nós que servimos ao Senhor, consagramos tudo que fazemos a Deus. As pessoas que servem a outros deuses também consagram aquilo que elas fazem aos seus deuses. Tem móveis que nós compramos de pessoas que servem a outros deuses e assim fizeram, consagraram aqueles móveis aos seus deuses. Eu lembro de uma irmã que compartilhou a história de um móvel que ela comprou, importado, e esse móvel ele veio da Índia, e ela falando sobre que desde aquele móvel entrou dentro da casa dela, houve ausência de paz. Uma tribulação muito grande dentro do lar, problemas na família, problema de saúde, problemas na harmonia da família. E Deus deu discernimento para ela que aquele móvel que ela havia comprado foi consagrado a um Deus pagão. E ela orou, pediu a Deus que repreendesse aquela consagração. E assim, depois dessa oração, a casa dela voltou a ter paz, voltou a ter harmonia. Então a importância de quando você receber um presente, de quando alguém te der algo, ou quando você comprar algo, consagrar essa coisa antes de colocá-la dentro da sua casa. Mas essa mensagem despertou algo em mim muito mais profundo do que simplesmente um objeto que eu levo para dentro de casa. Eu comecei a pensar que se um objeto amaldiçoado levado para dentro de casa pode fazer tanto estrago como fez na vida de Acã, o texto diz que Josué e o povo levou ele para um vale, jogou ele e a família dele num vale chamado Vale da Desgraça. E naquele vale eles foram mortos por causa do pecado deles. Imagine que se um objeto trouxe consequências tão graves para a vida de uma família, imagina o que pode acontecer com coisas que em vez de levarmos para dentro de casa, nós guardamos dentro de nós. Nós depositamos dentro de nós.
Nós permitimos que essas coisas, elas entrem e permaneçam em nós. Eu estou falando de amargura, estou falando de ressentimento, estou falando de sentimento de tristeza em relação a alguém, estou falando de ódio, estou falando de sentimento de vingança. Se um objeto guardado dentro de uma casa pode trazer tanto transtorno, imagina uma raiz de amargura dentro do nosso coração, o que ela não pode fazer. Imagina um sentimento de ódio, um sentimento de ressentimento em relação a alguém ou algo que nos fizeram, pode fazer conosco e com a nossa família. Muitas famílias estão sendo destruídas por falta de perdão. São pais que não perdoam seus filhos. Um pai que não consegue perdoar a filha que deitou com o namorado e se engravidou ainda solteira. Uma filha que não consegue perdoar o pai por causa talvez de um abuso de autoridade, uma fala que o pai disse, talvez um excesso na hora de corrigir. Um filho que não consegue ter um relacionamento com o pai porque é um relacionamento cheio de atrito, cheio de problema. Marido e esposa que não conseguem conviver em harmonia e assim guardam dentro de si ressentimento, mágoa, tristeza em relação um ao outro. Eu tenho acompanhado alguns casais há algum tempo e eu percebo que a maioria dos casamentos são destruídos por causa de coisas que aconteceram lá no início do casamento. Casamentos de 10, 15 anos que você percebe que você olha para aquele casal e fala, esse casal tem tudo para ser feliz, mas não são felizes. Eles guardam dentro de si mágoas de coisas que foram feitas no passado. E por mais que estejam vivendo um tempo muito bom, volta e meia aquilo vem ao coração e eles começam a entrar em crise, começam a entrar em atrito, porque há algo dentro do coração que precisa ser resolvido. Essas coisas que são guardadas dentro de nós, elas são muito mais prejudiciais do que aquilo que nós levamos para dentro da nossa casa, do que um material. Porque a palavra de Deus, ela diz, o próprio Jesus disse que cada um tira do seu coração as palavras que vêm à boca. A boca fala do que cheio está o coração. Se o seu coração está cheio de paz, você tem palavras de paz. Se há vida no seu coração, Provérbios 18, 21 diz que nos lábios existe vida ou morte. Se há vida no seu coração, a vida vai sair nos seus lábios. Se há morte no seu coração, o que vai sair dos seus lábios? Sobre esse texto, sobre o que nós lemos na história de José nesse momento, nos últimos momentos da história dele, nós estamos vendo o que José escolheu fazer com tudo o que os outros fizeram contra ele. A história de José é muito conhecida. O texto começa a contar desde Jacó, que quando lá nos primeiros capítulos, Gênesis 37, falando sobre Jacó, que interessado em uma mulher, foi forçado a casar-se com outra, e teve problemas dentro do seu casamento, teve problemas entre as duas esposas, casou com a irmã de uma mulher que ele amava, e logo depois eles passaram a ter atritos dentro do casamento. Atritos no casamento, atritos com os filhos. José teve 12 filhos homens e uma filha mulher. E entre esses 12 filhos ele tinha um preferido, tinha um que ele gostava mais. E isso era muito claro. Por causa da omissão de José, 2 irmãs se tornaram 2 inimigas. Os filhos disputavam a atenção do pai. E o pai sempre dando sua preferência para um único filho. E José, num determinado momento, recebe alguns sonhos de Deus, visões de Deus a respeito do futuro dele. E sem sabedoria vai compartilhar com os irmãos, vai compartilhar com os pais, que não estavam preparados para ouvir o que José iria contar. Imagine que o filho mais novo de uma casa de 12 filhos havia recebido de Deus a visão de que reinaria sobre os 12, inclusive sobre seu pai e sua mãe. Os mais velhos certamente ficaram um pouco revoltados com a situação. Olha, nós somos mais velhos, nós é que temos a primogenitura, nós é que receberemos a bênção de Deus e você vai reinar sobre nós? Você vai reinar sobre o seu pai? José errou ao compartilhar o seu sonho, errou ao compartilhar a visão que Deus havia dado a ele. E isso criou dentro do coração dos irmãos dele um sentimento de amargura, um sentimento de ódio, despertou raiva nos irmãos dele em relação a ele. E esses irmãos, o texto diz por várias vezes que essa raiva, esse ódio, ele só aumentava. Porque assim acontece conosco. Quando nós não podamos a raiz de amargura dentro de nós, ela cresce. Toda raiz plantada uma hora cresce. E o ódio desses irmãos só aumentavam por aquele homem, por aquele jovem. Cada dia mais eles o odiavam mais por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida dele e colocando no coração dele. Mas José não tinha sabedoria para compartilhar. Na história de José nós percebemos que a família dele era uma família que tinha uma promessa de Deus. Era uma família que tinha tudo para ser uma bênção. Havia uma promessa. Você e seus descendentes, desde Abraão, vocês vão ser uma bênção.
Mas mesmo uma família abençoada, ela tem as suas crises, ela tem os seus problemas. Não sei se algumas vezes alguém já disse para você assim, mas o que você vai fazer lá na igreja? Olha aí, o que você faz dentro de casa? Olha quem você é dentro de casa. O fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós pertencermos ao hall de membros de uma igreja, não nos faz perfeitos. Nós somos falhos. Mesmo uma família com a bênção de Deus sobre ela, havia uma crise dentro dessa família. Um casamento em crise, filhos em crise, irmãos em crise, e um ressentimento, uma amargura, um ódio que estava sendo gerado dentro do coração dessas pessoas. Os irmãos de José deixaram que aquela amargura, aquele ódio fosse alimentado tão profundamente dentro do coração deles, que em algum momento eles desejaram matar o irmão. Planejaram a morte dele quando o avistaram vindo no campo e disseram, olha, vamos jogar ele dentro dessa cova, deixar ele morrer aqui dentro, vamos fazer alguma coisa, vamos matar esse rapaz. Havia um desejo profundo de acabar com a vida daquele homem. E eles disseram, vamos ver o que os sonhos desse rapaz vai dar, vamos acabar com a vida dele. E por causa de um peso de consciência, uma decisão, eles falaram, não vamos matar, porque se matarmos nós não vamos ganhar nada. E ainda vamos ter o peso de carregar o sangue do nosso irmão nas nossas mãos. E havia passando, no momento, uma caravana de ismaelitas, eles pegaram José e venderam o irmão por um preço de 20 moedas. Um preço muito abaixo do valor de um escravo. O escravo era vendido por 30 moedas. E José estava sendo vendido por 20 moedas. Até na hora de vender o rapaz, eles estavam dizendo que havia um ressentimento no coração deles. Nós não queremos receber tudo. Pode dar para a gente 20 moedas, que é isso que esse rapaz vale. 20 moedas. E venderam aquele rapaz por 20 moedas. José é vendido para um homem chamado Potifar. E quando ele chega na casa desse homem chamado Potifar, mais uma vez, ele é vítima de um casamento em crise. Ele é vítima de uma família desajustada. Diz a Bíblia que a mulher de Potifar se interessou por José. Teve interesse por ele porque era um moço formoso, um moço bonito. E ela por várias vezes tentou seduzir José e não conseguia. Em determinado momento ela arma para ele. Ele vai para dentro da casa, servir como de costume, diz o texto. E enquanto ele estava ali, não havia nenhum empregado dentro da casa. E a mulher encontrou naquele momento uma oportunidade de tentar seduzi-lo. E ela tentou agarrar o rapaz naquele momento. E quando ela tenta agarrar, ele sai correndo. E a mulher grita como se fosse ela que tivesse sido agarrada. Vêm os outros empregados da casa, pegam José, levam ele para a prisão. E José fica lá na prisão por mais tempo, por algum tempo. Dentro da prisão ele encontra dois homens, o copeiro de Faraó e o padeiro. E ali esses dois homens têm uma visão. E José interpreta os sonhos desses homens. E ele diz, olha, quando vocês voltarem para a função de vocês, lá com o Faraó, lembrem de mim. Falem com ele que tem alguém aqui na cadeia, que está aqui injustamente. Falem com ele sobre mim. E esses dois homens voltam para suas funções, servindo o Faraó. Um é morto, o outro continua servindo a Faraó. O tempo passa, 2 anos se passam. E aquele homem que José havia pedido para se lembrar dele, se esquece dele. A vida de José, se nós olharmos assim de um ponto de vista lógico, nós veremos que é uma tragédia atrás de tragédia. Se no início ele errou em compartilhar de forma sem sabedoria o seu sonho para os seus irmãos, agora ele estava vivendo um momento de muita tristeza que vinha sobre ele. Havia pessoas errando com ele, pessoas falhando com ele. E José, mesmo tendo esse histórico trágico, esse histórico de tragédia, de pessoas que o esquecem, de pessoas que o prendem, de pessoas que o ofendem, de pessoas que o lançam na prisão de forma indevida, ele não guardou rancor no seu coração. Ele não guardou tristeza no seu coração. E eu me pergunto, como um jovem de 17 anos consegue passar por tudo isso na sua vida e não guardar amargura, ódio no seu coração em relação às pessoas que o ofenderam? Como isso acontece? Um homem como eu, como você, um ser humano como nós, no lugar desse rapaz, provavelmente estaríamos com o coração muito pesado em relação às pessoas que nos ofenderam. É fácil perdoar? É fácil liberar perdão? Eu lembro de uma pregação do pastor Josué Gonçalves em que ele cita aquela criança chamada João Hélio, cerca de 8 anos atrás, se eu não me engano, 2004, eu não lembro, 2006 aproximadamente. João Hélio estava saindo de um shopping com a sua mãe, mas os seus irmãos, de repente o carro foi abordado por 2 criminosos. Eles entraram no carro, deu tempo da mãe tirar uma das crianças, o filho ficou amarrado pelo cinto de segurança e foi arrastado por 7 quilômetros. E a mãe vendo o seu filho sendo arrastado pelo cinto de segurança enquanto os criminosos fugiam.
E aquela mãe vai à televisão dizendo: eu escolho perdoar esses homens. Eu escolho perdoar o que eles fizeram com o meu filho. Há poucos dias circulou na internet o vídeo de uma mãe que, após o julgamento de um criminoso que havia matado o filho, ela vai até aquele homem que havia matado o seu filho, olha nos olhos dele, anuncia o evangelho para ele e diz: eu te perdoo, você matou meu filho. Nada que você faça, a sua punição, não vai trazer meu filho de volta, mas eu te perdoo. Não é fácil perdoar. Eu acredito que não foi fácil para José perdoar todos os seus ofensores. Mas como José conseguiu perdoar? Nós percebemos na história de José que no coração dele reinava a graça de Deus. No coração dele reinava a paz do Senhor. Que embora ele estivesse vivendo momentos de tribulação, momentos de tristeza, nós percebemos em todo o tempo a Bíblia anunciando: o Senhor era com José. Na prisão, o Senhor era com José. Na casa de Potifar, o Senhor era com José. O Senhor estava com José a cada momento. E essa presença de Deus na vida dele transbordava o coração dele de graça. E um coração cheio de graça é um coração perdoador. Um coração onde a graça de Deus reina é um coração disposto a perdoar. Mesmo que tenha sido ofendido de forma grave, mesmo que tenha sido magoado, entristecido. Um coração onde reina a graça de Deus, há perdão e a graça também a ser estendida aos outros. Como José perdoou? O que levou ele a perdoar? Por que José perdoou os seus irmãos agora? Agora, nesse texto que nós lemos, o pai de José havia morrido. E os irmãos temiam que José agora fosse revidar todo o mal que eles fizeram a ele. Todo o mal. E eles chegam diante dele, inventam uma mentira, dizendo: olha, o nosso pai disse para você nos perdoar, porque nós fizemos o mal com você, então perdoe os seus irmãos. E José agora estava no momento em que ele não tinha mais o seu pai, e ele estava com seus irmãos em suas mãos. Era agora o governador do Egito, tinha autoridade, e nesse momento ele podia fazer os seus irmãos pagar por todo o mal que eles lhe fizeram. Não só ele poderia fazer a esposa de Potifar pagar pelo mal que ela fez, ele poderia fazer o copeiro de Faraó pagar pelo mal que ele fez. José tinha autoridade. O que fez esse homem não se tornar um tirano depois que assumiu o poder? Você percebe que pessoas que foram machucadas, que foram feridas, quando elas tomam uma posição de autoridade, elas acabam se tornando pessoas que passam a ferir. Pessoas que começam a reproduzir aos outros aquilo que fizeram com ela. Mas José não. José decidiu deixar para lá tudo isso. Decidiu não cobrar a dívida das pessoas. Por quê? Ele mesmo responde, nesse texto que nós lemos, a primeira coisa que José diz é: eu não estou no lugar de Deus. José sabia que os seus irmãos estavam na balança de Deus. José sabia que todos nós estamos na balança de Deus. E que não somos nós que devemos cobrar o erro dos outros, mas o próprio Deus que vai cobrar. É o próprio Deus quem vai julgar as nossas falhas. É o próprio Deus quem decide absolver ou condenar. Deus é o juiz. José era o ofendido, mas ele não se colocou no lugar de juiz. Ele deixou para Deus resolver o assunto. Senhor, o Senhor é juiz. O Senhor tem autoridade para absolver essas pessoas ou condená-las, então eu não vou me colocar no seu lugar. José diz para os irmãos: acaso eu estou no lugar de Deus? Não posso condenar vocês. Eu não posso condenar vocês, eu não sou Deus. Eu não posso tomar o lugar de Deus. Quando nós não perdoamos, quando nós alimentamos sentimentos de vingança no nosso coração, nós estamos dizendo para Deus assim: Deus, essa situação eu resolvo. Essa situação eu quero resolver do meu jeito. Não importa se o Senhor quer agir com misericórdia. Não importa se o Senhor quer agir com graça. Eu quero resolver do meu jeito. Nós nos colocamos no lugar de Deus. E José tomou a atitude de não se colocar no lugar de Deus. Tomou a atitude de deixar nas mãos de Deus a decisão sobre o que fazer com os seus irmãos e com todos os que o ofenderam. A segunda coisa que nós percebemos na história de José e na resposta que ele dá para os seus irmãos é que José entendia que os irmãos haviam errado com ele. Mas mais que isso, José percebeu que todo o mal que os irmãos fizeram contra ele, Deus transformou em bem. Então, eu vou brigar com por quê? Eu vou alimentar ódio no meu coração por quê? Se todo o mal que me fazem, Deus transforma em bem, eu não tenho que ter raiva de ninguém. Eu não tenho que criar rancor no meu coração em relação a vocês. Porque quando vocês pensavam fazer o mal contra mim, na verdade vocês estavam fazendo bem, porque Deus estava mudando aquilo que vocês faziam, transformando a maldição em bênção. Tudo que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção.
Deus transformou em coisas que são aproveitáveis para a minha vida. Essa é o segundo motivo pelo qual José decidiu perdoar os seus irmãos. O terceiro motivo pelo qual José decidiu perdoar os seus irmãos é porque ele sabia quem estava no controle de sua vida. Quando você não perdoa, você tira das mãos de Deus o controle da sua vida e entrega nas mãos da pessoa a quem você não perdoa. Você deixa ela ditar o seu estilo de vida. O próprio pastor Josué Gonçalves diz que quando nós não perdoamos, nós convivemos com a pessoa que nos ofendeu todos os dias. E há uma sensação de que todos os dias aquela pessoa faz a mesma coisa conosco. Quando nós não perdoamos, parece que nós vivenciamos a situação que nos ofendeu todos os dias. Quando você vê aquela pessoa, quando você avista ela, parece que vem tudo à tona. Parece que ela está fazendo tudo de novo. Porque quem não perdoa, entrega na mão de quem o agrediu, de quem o ofendeu, o controle sobre a sua vida. Há uma frase que diz: você não pode escolher o que a vida vai fazer com você, mas você pode escolher o que você vai fazer com o que te fizeram. Quando você escolhe guardar, quando você escolhe manter dentro do seu coração a tristeza, o rancor, você está deixando que esse rancor, que essa tristeza definam o seu estilo de vida, controlem a sua vida. Por isso muitas pessoas vivem para poder descontar o erro no outro. Pessoas vivem esperando o momento certo para se vingarem, porque elas são controladas por isso. Então José entendeu: olha, vocês erraram comigo, eu sei que vocês erraram, mas quem tem o controle sobre a minha vida é Deus, e não foram o erro de vocês em relação a mim que mudou a minha história, foi a ação de Deus em toda a minha trajetória que me trouxe até aqui. Então não importa o que vocês fizeram comigo, Deus permaneceu no controle. Eu não permiti que vocês assumissem o controle sobre a minha vida. Foram vocês que me colocaram dentro daquela cova e me venderam. Mas era a ação de Deus a todo momento, era o controle de Deus sobre o meu futuro em todo momento. Vocês não assumiram o controle sobre a minha vida, eu não fui motivado em momento nenhum pelo ódio, pela tristeza e pela amargura. Era isso que José estava dizendo aos seus irmãos. E outra coisa que eu acredito que José concluiu dessa história toda é que às vezes aquilo que parece ser um mal é bem. A coisa que parece ser a pior coisa que nos fizeram, na verdade, ela está contribuindo para o nosso bem. Pode ser que você se surpreenda, mas a melhor coisa que aconteceu na vida de José foi os irmãos dele terem colocado ele dentro daquela cova e vendido ele como escravo para aquela caravana que passava naquele lugar. Se José permanecesse na casa de seus pais, ele era um forte candidato a ter seus sonhos abortados. Ele era um forte candidato a ter a sua vida e a sua autoestima rebaixada cada dia mais por causa da palavra dos irmãos. Você vê pessoas que têm o desejo de vencer, que têm grandes sonhos, elas passam a ouvir palavras negativas e elas vão murchando. E elas vão esquecendo aquilo que elas desejavam alcançar. Não aconteceria diferente com José. Deus havia colocado sonhos no coração dele, mas as palavras de desânimo, as palavras negativas de seus irmãos, com certeza tirariam ele do foco. A melhor coisa que lhe fizeram foi pensar em estar fazendo mal para ele, porque todo o mal que lhe fizeram, eles estavam contribuindo para o crescimento dele. José então disse para os seus irmãos: eu prefiro perdoar vocês. Não só vou perdoar vocês, mas como a partir de agora eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos seus filhos, porque no meu coração reina a graça do Senhor, porque no meu coração reina o perdão de Deus. Quero falar aqui rapidinho para encerrar coisas que nós precisamos saber sobre o perdão, coisas importantes que eu e você precisamos saber. A primeira coisa é que todos erram e merecem igualmente serem perdoados. Todos erram e todos merecem ser perdoados. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que relacionamento, seja ele em qualquer nível, marido e mulher, irmão com irmão, amigo com amigo, pastor e ovelha, relacionamentos é uma via de mão dupla, mas muito apertada. É uma via em que você vai e em que você vem. Uma hora você esbarra, outra hora é esbarrado. Uma hora é você quem erra, outra hora é o outro que erra. E nós só podemos perdoar e só saberemos perdoar quando nós começarmos a olhar para o perdão do ponto de vista de que o perdão é um depósito. Se você não colocar dinheiro na máquina, você consegue sacar dinheiro lá? Da sua conta como depósito. Você só pode sacar aquilo que você depositou. Assim é o perdão. Se você passar a observar o perdão como um depósito,
Quando o seu marido errar com você, você vai saber que quando você perdoa, você está depositando perdão. Quando a sua esposa errar com você, você vai perdoar porque você estará fazendo um depósito de perdão. Há poucos dias atrás eu atendi uma moça que estava numa situação muito complicada. Essa moça havia falhado com o marido, havia contado algo para ele que não era muito verdade. E ela alimentou aquilo no coração dela por 1 ano, guardando aquilo dentro do coração dela, sem compartilhar com o marido o que havia feito. E agora, 1 ano depois, ela se viu na situação de que ela tinha que contar para o marido o que ela tinha feito, porque senão, hora menos hora, a situação viria à tona e ela seria descoberta. E ela me procurou falando comigo que já não dormia. Veja o que essa questão do perdão, essa questão da tristeza dentro de nós é capaz de provocar. Essa moça marcou comigo um horário 2 horas da tarde. E ela me ligou, falou que estava vindo. E ela chegou só depois das 2h30, pálida. E ela falou comigo, eu me atrasei porque eu parei algumas vezes para vomitar no caminho. Porque todas as vezes que eu penso em falar nesse assunto, o meu estômago embrulha, o meu coração ele aperta, eu não consigo dormir, eu não consigo mais descansar, porque isso está dentro de mim. Essa moça estava em dívida com seu marido. Só que no passado, ela perdoou uma dívida dele. Ela sofreu uma traição há muito tempo atrás e ela foi capaz de perdoar essa traição. E ela não se lembrava dessa situação, até que no meio de uma conversa, nós conversando, o Espírito Santo trouxe à mente dela desse depósito que ela havia feito há muito tempo atrás. Um depósito de perdão. Eles eram recém-casados, não tinham filhos, e agora ela estava numa situação em que ela havia errado. E eles agora têm 2 filhos. E a família estava em risco. O futuro daquela família estava em jogo. E a única coisa que vinha à mente dela ele não vai me perdoar. Enquanto nós estávamos conversando, o Espírito Santo traz à tona, você tem um saldo. Você perdoou no passado. E ele vai te perdoar. Enquanto essa conversa vinha, o Espírito Santo falou isso forte ao meu coração, e quando eu falei isso com ela, gerou paz no coração dela, ela procurou o marido, compartilhou com o marido, e o marido realmente entendeu, agora é a minha hora de te perdoar. Agora é o meu momento de devolver aquilo que você fez. Todas as vezes que você perdoa, você está depositando algo que depois você vai precisar sacar. Sempre. Porque relacionamentos é uma via de mão dupla muito apertada. Uma hora você esbarra, outra hora você é esbarrado. Não tem jeito. A segunda coisa que nós precisamos entender é que quem não perdoa está assinando um atestado de não perdoado por Deus. Quem não perdoa está dizendo assim, eu não fui perdoado por Deus. Nós só podemos dar o que nós recebemos. Se você não perdoa, você está dizendo, eu não fui perdoado por Deus. Porque se você foi perdoado por Deus, se a graça de Deus alcançou o seu coração, é impossível que essa graça não se manifeste em relação aos outros. Mesmo que leve um tempo, mesmo que o perdão, eu acredito que ele é uma coisa, um trabalho, ele é uma coisa que ela acontece gradativamente, mas a graça que existe dentro de nós, ela nos leva a iniciar uma jornada de perdão em relação ao outro. E quando nós não perdoamos, nós assinamos um atestado de que não fomos perdoados por Deus. O autor aos Hebreus, ele disse algo muito forte. Ele diz assim, olha, tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muito se contamine. Hebreus capítulo 12, 15, o autor de Hebreus diz isso, tome cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus. O que seria esse privar-se da graça de Deus? Privar-se da graça de Deus seria se colocar na posição de imperdoável. Quando você não perdoa, você está dizendo assim, eu não aceito a graça sobre mim. Eu não aceito que a graça venha sobre a minha vida. Você se coloca em posição de resistência à graça de Deus. A palavra de Deus diz, quando Jesus vai nos ensinar a orar, e ele vai falar sobre o Pai Nosso, ele nos ensina que nós somos perdoados à medida que perdoamos. É impossível eu receber perdão se eu não perdoar. Já imaginou se Deus nos perdoasse com a mesma rapidez que nós perdoamos os outros? Nós sabemos que ele nos perdoa com a mesma frequência. Ou seja, se eu te perdoo, eu sou perdoado. Mas agora imagina se Deus nos perdoasse com a rapidez. Tem pessoas que guardam no seu coração raiva por muito tempo. Tem pessoas que entendem que precisam perdoar. Marido e mulher entendem, eu preciso perdoar minha esposa. Mas eu vou fazer ele sofrer por mais um tempo. Eu vou deixar passar mais um tempo, para que depois eu perdoe ele. Eu vou deixar essa situação alongar mais.
Já pensou se Deus agisse assim conosco? A palavra de Deus diz que quando nós nos prostramos diante dele, ele está pronto para nos perdoar. O perdão dele é imediato. O perdão dele vem sobre nós a todo momento. Privar-se da graça de Deus é perigoso, porque a graça é um instrumento de salvação. Efésios, no capítulo 2:8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando você se priva da graça, você está colocando uma situação de risco, porque a graça é o principal instrumento de perdão e salvação dado por Deus. Quando você não perdoa, você se priva da graça. E privar-se da graça é se colocar numa posição de risco. Por último, quem não perdoa pode colocar toda a sua família em risco. Há um texto lá em Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21, que conta a história de um homem que foi preso por causa de uma dívida. Esse homem estava com uma dívida muito alta e ele foi preso para pagar essa dívida. Alguma coisa aconteceu e brotou misericórdia no coração daquele homem a quem ele devia, e este o perdoou. Libertou ele daquela prisão e ele foi para casa. No caminho da casa dele, ele encontra alguém que o devia, uma quantia menor do que a que ele devia àquele homem que o havia prendido. E ele tem a oportunidade de fazer ao outro o que lhe fizeram. Estender a mão, estender a graça, estender a misericórdia. Ele fora agora perdoado de uma dívida grande. Encontra alguém que o devia muito pouco. E ele já vai cobrando: me paga o que você me deve. Paga o que você me deve. E ele começa a cobrar aquele homem, até que chega no ouvido daquele a quem ele devia muito, que embora ele tivesse sido perdoado, ele não perdoou. Então o texto diz que ele é pego, ele e a sua família, e são vendidos para poder pagar aquela dívida. Quem não perdoa coloca toda a família em risco. Quando nós perdoamos, quando nós deixamos entrar dentro da nossa casa, aliás, sentimentos negativos dentro de nós estamos colocando a nossa família em risco. O pastor Simon Araújo, aqui de Vitória, ele tem um livro que fala sobre a tempestade em que Paulo viveu indo para Creta. E ele usa o barco em que Paulo estava, ele diz: o barco é a família. Todos nós estamos dentro desse barco. E quando nós sofremos um acidente, quando nós passamos por tempos difíceis, nós, pessoalmente, nós colocamos toda a nossa família em risco. Você está dentro de um barco com a sua família. E há um peso dentro desse barco que não poderia ficar. Talvez seja este o seu caso. Há algo dentro desse barco, um sentimento negativo, uma falta de perdão, uma amargura no seu coração em relação a alguém. E isso pode estar fazendo o seu navio naufragar. E a sua família pode estar toda se perdendo por causa da falta de perdão. Como eu disse, um filho que não perdoa o pai, um pai que não perdoa o filho, a mãe que não perdoa a filha. Nós precisamos orar, irmãos, para que Deus nos mostre se existe alguma raiz de amargura dentro do nosso coração a ser podada. Nós precisamos orar para que Deus crie situações para que nós possamos perdoar. A história de José é fantástica. Há um momento em que há fome em Canaã, há fome em toda a terra. E só há uma alternativa para os irmãos de José: irem até o Egito, que era o único lugar em que havia mantimento guardado. E quando eu leio essa história acerca de José e os seus irmãos indo até o Egito, me vem à mente o seguinte: eram muitas pessoas indo buscar alimentos naquele lugar. Imagine que vinham pessoas de toda a terra, de todos os lugares, buscar alimento ali no Egito, porque era o único lugar que tinha em abundância alimentos. E eu consigo imaginar que José não era a única pessoa que estava ali vendendo. Haviam várias filas e vários vendedores. E as pessoas vinham até aqueles vendedores para poder comprar. Mas a ação de Deus fez com que os irmãos de José fossem na fila onde ele estava, no lugar onde ele estava. Quando você lê o texto, você percebe que eles foram onde José estava. A Bíblia não narra a situação de que haviam várias pessoas, mas isso é fácil presumir pela lógica. José não daria conta de atender todas as pessoas que estavam ali. Ele era o governador do Egito, tinha encarregados para poder fazer isso. Mas na fila em que ele estava, ele vê seus irmãos vindo na direção dele. Se há algo no seu coração que precisa ser resolvido, você deve orar para que Deus crie situações
para que você possa resolver. Não deixe a ira, a amargura permanecer no seu coração de modo que coloque você e a sua família em risco. O próprio texto sobre José, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, diz algo muito forte. No verso de número 20, José diz assim, nessa linguagem que eu vou ler específica, ele diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Ou seja, se eu tivesse guardado rancor no meu coração, Deus não teria operado salvação na vida dessas pessoas. Deus não havia operado, não poderia estender a graça dele, porque eu fui o instrumento usado por Deus. Se você guardar tristeza no seu coração em relação aos seus familiares, você pode estar colocando a salvação deles em risco. Porque Deus nos elegeu como instrumento pelo qual ele vai alcançar a nossa casa. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por um instante?